Você já ouviu falar do segredo macabro escondido em God of War 2? Onde através de um easter egg o jogo escondeu uma frase no céu que liga os acontecimentos de God of War 2 com a Segunda Guerra Mundial. Fala pessoal, eu sou o Guilherme Creative, e se você já jogou God of War 2, existe um segredo que você deixou passar, o easter egg da frase no céu, e nesse vídeo eu vou te contar a história não contada por trás desse segredo, a origem dessa frase. Vem comigo, irmãozinho. Se você é macaco velho do PlayStation 2, assim como eu, muito provável que você já tenha jogado God of War, os dois jogos da franquia que se originaram nesse console. E se você só fechou uma vez o game, foi um jogador casual, provavelmente você deixou passar alguns segredos desse jogo. E eu não tô falando de artefatos escondidos, baús de orbes, entre outros desbloqueáveis. Não, eu tô falando de um segredo que não é muito convidativo e não foi muito bem desvendado. E no YouTube você encontra muitos jogadores que te ensinam a fazer o easter egg, mas mano, nenhum deles explicaram a real história por trás dele e eu vou contar pra vocês agora. No primeiro game da franquia, já na metade do jogo, quando você seguir em direção ao Templo do Oráculo, você vai encontrar aquele coveiro que diz que está cavando uma cova pra você. Depois que você falar com esse coveiro na parte norte do mapa, vai ter uma caixa com orbs. Suba nela e aperta o R2. É um jogo de botão, mano, já já você vai entender. Depois que você fizer isso, siga em direção ao coveiro. Do lado dele vai ter um montinho de terra. Suba ali em cima e aperta o R2 também. Beleza, feito isso, tu sai e vai em direção à ponte lá do início do mapa de onde você veio. Volte para aquelas caixas bem perto onde ficam os pilares com tochas acesas, aperta o R2 ali novamente e já era. Você ativou o segredo. No céu vai começar a ser escrita uma frase. A frase em português diz: "Renda-se, Kratos." A princípio já é bizarro, mas até aqui ainda não tem fundamento nenhum. Esse segredo aqui eu te mostrei pra fazer sentido o que eu vou mostrar daqui pra frente. Dizem que esse segredo aqui foi vazado por um desenvolvedor do jogo como uma brincadeira, só pra fortalecer os portais de jogos da época. E naquele tempo ele repercutiu tanto que no segundo jogo da franquia, o God of War 2, eles repetiram a mesma coisa, só que de uma maneira um tanto quanto pesada. E eu vou mostrar pra vocês agora. No segundo jogo da franquia, desse local aqui, dessa vez você vai usar o R1, mano. Aperta o R1 algumas vezes ali, só pra garantir que vai funcionar. Beleza. Passou a porta à direita, bem aqui, você aperta o R1 de novo. Aí tá bom, você segue o jogo normal, como se nada tivesse acontecido até chegar na parte que precisa. Depois que você chegar até aqui, sobe nesse interruptor pra você passar pro outro lado. Pause o tempo e passe bem rapidinho. Quando você chegar nessa árvore aqui, aperta o R1 novamente e você ativou o segredo de novo. Se você começar a ganhar orbs, é porque deu certo. Então uma mensagem no céu vai começar a ser escrita. Ela diz: "Agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos." Pessoal, a princípio era pra ser só uma frase no céu, como no primeiro game. E pelos mares da internet, muitos youtubers ensinam você a ativar a parada, mas não explicam o significado. Por que foi escrita essa frase no céu? O que ela significa e qual é o fundamento disso tudo? O que ela tem a ver com a história do game? Existe um segredo muito pesado por trás dessa frase e diferente do pessoal que apenas ensinou a ativar o easter egg, eu vou te contar a origem dele. Pessoal, olha só. Essa frase saiu de uma escritura hindu, que vem do hinduísmo, uma religião muito antiga do século II a.C. A escritura se chama o Bhagavad Gita. Essa escritura contém 700 versos de uma narrativa, um diálogo em forma de profecia, onde foi dita entre duas pessoas que foram muito influentes no hinduísmo. Essa frase, abre aspas, "Agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos", vem dessa escritura. Ela fala do desespero sobre a violência e a morte que a guerra causa nas batalhas contra os seus semelhantes. Basicamente, ela se refere às guerras que travamos contra o nosso próprio povo por interesse político e religioso. Olha como o negócio é profundo. Só que, amigo, quanto mais você pesquisa, o bagulho vai ficando cada vez mais sinistro. Presta atenção. Essa frase também foi dita por J. Robert Oppenheimer. Pra quem tá no ensino médio por aí, se hoje em dia o ensino brasileiro não foi tão tosco quanto eu vivi, deve estar estudando aí sobre a Segunda Guerra Mundial. J. Robert Oppenheimer foi um físico famoso por ser diretor de um projeto governamental americano, que se chamava Projeto Manhattan. Esse projeto foi um empreendimento do governo usado para o desenvolvimento de armas nucleares. Sim, foi na Segunda Guerra que começaram a fazer bombas nucleares. O físico Oppenheimer, ele era o cabeça do projeto.
Pessoal, isso é história. A primeira bomba atômica foi testada com sucesso no dia 16 de junho de 1945, na Segunda Guerra Mundial, no teste de Trinity, em Novo México. E depois que essa bomba foi testada, arrependido por ter desenvolvido esse projeto, ele viu o poder que agora o homem tinha sobre suas mãos. Olha, Oppenheimer era um cara culto e lia muita filosofia. E também leu o Bhagavad Gita. Quando essa bomba explodiu, essas palavras vieram na mente dele. Agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another. Como eu falei ali atrás, o teste da bomba foi executado em junho de 1945 com sucesso. E cara, pensando nessa frase, ele realmente estava certo nas suas palavras e do seu arrependimento. Porque 2 meses depois, em agosto de 1945, se encerrou a Segunda Guerra Mundial, com o Japão se rendendo, depois que as bombas foram usadas no bombardeio atômico contra as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Pessoal, isso é sério. Naquele dia, mais de 210 milhões de pessoas se foram depois que essa bomba explodiu no céu do Japão. Isso é história, amigo. É importante saber. Agora a questão é, por que a Santa Mônica Studios brincaria com uma coisa dessas? E colocaria uma frase com um significado tão pesadíssimo, escondida como um easter egg num jogo de videogame? Na verdade, se você for ver bem, ela faz todo sentido. Esse easter egg tem muito a ver com o jogo. No game, a gente tá vendo aqui a ascensão de um mortal que se tornou o deus da guerra, correto? Assim como Oppenheimer. Foi graças a esse cara que essa guerra foi ganha. Obviamente que existem conspirações. Especialistas discutem até hoje se era necessária essa bomba contra o Japão, que não queria se render. Óbvio que não era necessário, afinal de contas, a União Soviética já tinha dado no meio da Alemanha lá na Europa. Só faltava o Japão se render também. Pra quem não estudou, o Japão era aliado da Alemanha na Segunda Guerra. Mas, mano, na verdade é que eu tenho que abrir um outro canal pra falar desse tipo de coisa, esse tipo de história tá saindo totalmente do nicho. Vamos voltar pro game. Como foi dito no final do primeiro jogo, quando Kratos finalmente alcançou o trono do Deus da Guerra, ali é dito: daquele momento em diante, até o fim dos tempos, quando os homens vão à batalha, sejam por bons ou maus motivos, o que ocorreu sobre o olhar de um homem que havia derrotado um deus? Eles foram encorajados por Kratos, o mortal que havia se tornado o novo deus da guerra. Agora eu vou explicar o porquê que essa frase faz sentido. Porque ela tem significado apenas para aqueles que pesquisam e estudaram sobre a história da humanidade, olhando para trás e vendo o que o homem pode fazer com o outro. A profecia da escritura, assim como a frase no céu, diz que o nosso destino está fadado a vivermos em guerra contra os nossos próprios irmãos, porque a guerra, ela existe apenas pra gente morrer defendendo viés ideológicos, políticos e religiosos. E pior, a troco de uma razão ridícula. Apenas para ter o prazer de provar que o que a gente acredita é o certo e os outros estão errados. E quem acompanha aqui a Creative Games, eu vejo as estatísticas, tem em média de 23 a 35 anos e já tem uma cabeça formada. Vocês não são mais criança, muita gente aqui gosta de game e tá aqui por isso, mas já é pai, já trabalha, já é responsável. Presta bem atenção no que tá acontecendo nos últimos tempos. Parece um déjà vu, velho. Tamo numa eterna redundância. Não faz nem 100 anos desde o término da Segunda Guerra Mundial e tamo caminhando para acontecer de novo. Amigo, o que é 100 anos no calendário terrestre? O ser humano tem pra base de 2,5 milhões e nós não aprendeu nada. Vendo o mundo do jeito que tá, o Brasil principalmente, que é um exemplo de um povo que não aprende, parece que tem amnésia. Por conta disso eu resolvi escrever esse vídeo, não é só pra ganhar view, amigo. Justamente pra mostrar que devemos olhar pro passado e aprender com ele, pra que isso não se repita de novo. E em relação a essa frase no céu, dentro do jogo, eu acredito que a Santa Mônica colocou essa frase apenas como protesto, pra provar aqueles que procuram sabedoria nas coisas. Porque senão, a profecia da escritura sempre vai nos atormentar e a gente vai acabar vivendo numa redundância pra sempre. Olha, nego vai falar que o vídeo é viajado, que eu tô falando asneira e tá tudo bem. Virou moda na internet, nos comentários, as pessoas com cabeça estagnada começar a zoar e falar besteira. Quando na verdade nem elas entendem. São pessoas que não têm visão de futuro nenhum. Tipo criança birrenta no mercado, quando não consegue o que quer, começa a tentar chamar a atenção. Deixa ela se contorcer no chão aí e falar bosta nos comentários. Segue o baile, irmão. E é importante já deixar avisado, o YouTube definitivamente não incentiva fatos históricos, então esse vídeo, existe a possibilidade do YouTube mandar pro ralo. Então caso você queira contribuir com o trabalho, se você acha que esse vídeo merece, eis o Pix da Creative Games. Qualquer valor serve, irmãozinho. E se você não pode contribuir, cara, o seu like, ele é definitivamente importante pro engajamento desse canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer que eu traga mais vídeos com um tom mais sério assim, também comente aqui embaixo, beleza? E não se esqueça, mano, segue o baile.
Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.